Na aula de hoje eu vou ensinar vocês aqui a fazer tanto a planta baixa quanto a planta de cobertura aqui. A gente vai fazer desse caso aqui, dessa casa aqui que vai ter 3 dormitórios, um banheiro e cozinha e sala integrada, e aqui a área de serviço. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer é abrir o AutoCAD de vocês. Nesse curso, eu pelo menos prefiro e sugiro para vocês que vocês usem o AutoCAD em inglês, que é o que a maioria das pessoas utiliza, que utiliza o AutoCAD em inglês. Eu também estou utilizando a versão do AutoCAD normal, digamos, não a LT, que é a versão light dele, né, que tem algumas funcionalidades a menos e é mais leve, mas os dois abrem arquivos do mesmo jeito e funcionam muito semelhantemente. Já que eu comentei dos dois CADs, eu tô com os dois abertos aqui, só para mostrar para vocês um pouquinho das diferenças entre eles. Esse aqui é o AutoCAD LT, já no AutoCAD normal, essa é a cara dele aqui. Também comentando um pouco sobre a diferença do AutoCAD LT para o AutoCAD. A principal diferença deles é em relação a desenho em 3D, que o AutoCAD LT é limitado apenas ao 2D. E também o valor das licenças é bem notória a diferença. Enquanto o anual do LT está próximo dos R$2.000, o do AutoCAD normal está na casa dos 8. E aqui eu vou só passando para vocês darem uma olhadinha no que vocês têm de diferenças dos dois AutoCADs. E se vocês quiserem dar uma lida melhor, vocês podem pausar aqui e ficar olhando. Aqui que é a principal diferença dos dois, a modelagem 2D mais 3D. Questão de automação também, macro não tem. Requisitos do sistema, como você sabe, esses softwares eles não demandam tanto quanto um Revit da vida. E outro ponto positivo é que eles rodam o AutoCAD roda no macOS, né? Já o Revit você tem que rodar uma Virtual Machine, se eu não me engano, que ele não tem nativo para macOS. Vou fechar meu AutoCAD LT, mas para um projeto simples como esse, ele já seria suficiente, digamos, para o meu uso. E é bom apresentar para vocês a diferença entre os dois, porque, por exemplo, em relação ao valor da licença, você tem 4 vezes o valor, sendo que às vezes você não vai utilizar as funcionalidades que você está pagando para ter. A primeira coisa que vocês podem fazer aqui, muito do AutoCAD vai variar de como que vocês vão preferindo utilizar a ferramenta ao longo do tempo, quanto mais vocês utilizam ela. Tem gente, por exemplo, que gosta de usar o grid ativado, que é isso daqui, essas grelhas. Mas, por exemplo, eu já prefiro trabalhar com ele assim. Daí vai ter coisas aqui que vão ser realmente para uso depois. Questão de unidades também, tem gente que prefere desenhar o desenho em metro, outros em centímetro, outros em milímetros, é só para questões de projetos realmente mais detalhados, para engenharia mecânica, etc. Mas vou desenhar tudo em centímetro aqui, mas depois a gente tem que tomar bastante atenção na hora de plotar em relação à unidade e escala. Isso aí vai ser tratado melhor depois para vocês, ok? Basicamente, a gente vai começar já fazendo uma planta, porque na outra aula que vocês já tiveram alguma noção dos comandos como line, polyline, circle, os arcos, né? E essas figuras geométricas. Tem coisas que são um pouquinho mais específicas, como rachuras e etc., que a gente vai ir tratando aqui. Mas também tem toda a questão de camadas e tal, eu vou explicando para vocês. E qualquer coisa, se vocês tiverem dúvidas, obviamente, vocês podem
mandar mensagem pra gente, a gente responde, tá bom? Esse é o projeto que a gente tem, que seria basicamente um croquis que você teria desenhado num papel, por exemplo, após uma conversa com o cliente, e daí você precisaria jogar isso para o AutoCAD. Jogar para o desenho, ali fazer o desenho técnico, para depois plotar e etc. e mandar para a obra. Então vamos lá, vamos começar aqui fazendo as linhas aqui de contorno mesmo da nossa edificação, que seria o muro da divisa aqui. Aqui é um muro de 7,5 metros e depois vai ter 32 metros aqui. Então, vamos lá. L para comando line. Como está em centímetros, 750 centímetros são 7,5 metros. Tem que dar bastante zoom agora. Outra coisa, questão de travamento em ângulos. Vocês podem editar aqui. Tem esse comando aqui que é o orto, né? Que é o F8, isso F8, que ele restringe só ortogonalmente, que é 90 graus. Eu já prefiro trabalhar com o restringir para ângulos específicos. Se você clicar na setinha do lado aqui, você vai ter todos os ângulos que você teria. Tem a 90, 180, 270, 360, que é bem parecido com o orto, mas o orto ele só deixa você fazer retas nesses ângulos. Ou tem esses aqui que são mais específicos, que você vai usar mais com detalhes mais específicos, dependendo do projeto. Mas você pode ficar mudando aqui, que é o que eu sugiro para vocês. Perfeito, agora eu tenho todas as linhas de contorno da minha edificação. E como vocês podem ver, a espessura da parede aqui minha é de 15 centímetros. Isso aqui funciona para todas as minhas paredes. Então eu vou fazer o comando offset, né? Aqui que é o comando para traçar uma linha paralela a essa. Ele vai perguntar para você qual que é a distância, como está tudo em centímetros a unidade, eu vou colocar 15 aqui. Ele vai perguntar quais objetos que eu quero, vou selecionar o objeto e ele vai perguntar se eu quero para cima ou para baixo. Como eu marquei as linhas externas, se você for ver aqui, esse 750 é a externa. Eu vou ir marcando para dentro, jogando para dentro o meu offset. Ok, dá o ESC para sair do comando. E para consertar essas linhas que você tem que apagar, você pode usar o comando trim, TR, Enter, que é o comando para fazer esses recortezinhos aqui. Perfeito. Ok, agora vamos pegar aqui para começar a desenhar a nossa casa mesmo a partir dessa parede aqui. Para garantir aqui que as cotas fiquem bem padrõezinhas, a gente vou abrir a calculadora, que daí eu vou dando Alt Tab para ir somando as cotas e visualizando melhor. Porque muitas das vezes você vai ter que fazer isso e ir somando as cotas ali para pegar uma cota específica, ao invés de você cotar tudo. Para isso, questões para ficar mais fácil mesmo. Então vamos lá. 510 mais 60 mais 15 mais 135. 720 daqui até o início dessa parede. Ok, agora eu posso apagar essa linha que eu usei só para auxílio, né? E aqui eu vou ter 295 mais 60 mais 80, 435. Vou só marcar para cima mesmo para ficar uma linha auxiliar e pronto. Ok, agora eu tenho que fazer essa parede daqui até ali embaixo. Aqui, para ficar um pouquinho mais tranquilo de visualizar, vamos lá. A gente vai ter um offset aqui de 15, então vamos lá.
offset 15 já fica ali, só dá o enter novamente. 330 e daí 15 de novo. Então eu posso até dar um offset assim, ó. 330. Daí quando eu der o line, porque está contando a distância da parede em cima. Mais offset 15. Traçar uma linha auxiliar aqui, 165 centímetros, para representar essa cota aqui. Agora eu vou traçar um offset de 15 para toda essa parede. Não se preocupem com todas essas cotas que estão sobrando aqui, essas coisinhas, que depois a gente arruma tudo. Aqui a gente vai ter uma porta, e as portas, como vocês podem ver, como isso aqui é bem um croquis mesmo, tá só definido, aqui vai ser uma porta de vidro, aqui vai ser aqui vai ficar a janela, aqui vai ser uma porta também, aqui vai ser a porta do quarto, mas as dimensões mesmo estão bem a ser definidas, e só essa porta aqui que tá com a cota, mas depois a gente vai definir tudo. Ok, agora a gente vai com o comando trim e arrumando essas interseçõezinhas aqui. Ok, agora a gente tem as paredes da nossa casa desenhadas. A gente precisa começar a fazer as aberturas, né? As janelinhas aqui que a gente vai ter, as portas. E como é um croquis isso daqui, muitas delas estão mais ou menos só posicionadas onde que vai ter uma porta. E o tamanho delas, etc. A boneca também da porta a gente vai ter que definir. Tá, essa primeira porta aqui que está definido que vai ter uma porta de vidro aqui. Eu acho que a gente pode evitar de fazer ela colada na parede. Pode jogar uns 20 centímetros para cá, para ficar um pouquinho melhor. Então, vamos lá. E o vão dessa porta, eu acho que dessa aqui de baixo 1,20 m, a gente pode fazer também de 1,20 m, se ela for de correr. Então, 120. Ok, agora a gente tem uma janela aqui. Essa janela também tá sem as cotas, mas a gente pode fazer ela quase que no meio dessa parede aqui de 330. Vamos fazer essa janela aqui de 1,40 m por 1 m de altura. Então, como aqui tem 3,30 m menos 1,40 m, vai dar isso daqui. Se eu dividir por 2, vai ter 95 centímetros daqui e 95 centímetros daqui. Só confirmando com vocês, ó, 95 centímetros. Isso para a janela ficar exatamente no meio da minha parede. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Aqui a gente tem 2,80 m. 1,40 m vai ser metade dessa janela.
Aqui a gente tem 2,70 m. Vai dar 65. Ok, aqui a gente vai ter uma porta também. E aqui a gente vai ter um balcão. Já está pensando também na disposição dos móveis aqui. Essa porta aqui ela não vai poder ficar tão colada nessa parede aqui, que seria interessante ter um espacinho aqui de uns 5 centímetros, né? Como aqui a gente tem um espaço de 70 centímetros, aqui a gente pode ter uns 50 centímetros, pensando, vamos ver o tamanho aqui que a gente tem aqui. Aqui a gente tem 1,5 m. Se a gente tiver 50 centímetros aqui, a gente vai ter 1 metro. Contando 5 centímetros ou 5 ou 10 centímetros da boneca, a gente vai ter uns 90 centímetros para ter uma porta ali, tirando mais a folguinha que a gente tem que ter para a porta não ficar tão colada na outra parede. Então vai dar um espaço ok se a gente fizer 50 centímetros aqui. E a gente vai ficar com uma porta aqui de quase 90 centímetros. A gente esqueceu de colocar o espacinho aqui para ficar uma folga, porque 90 centímetros é uma porta bem grande para acesso de uma área de serviço. Então vamos jogar mais uns 15 centímetros para cá disso daqui. Outro comando que vocês podem usar é o extend. Ele vai pegar e estender a linha até a próxima linha. Agora sim a gente for com uma porta aqui de 75 centímetros. Tá, aqui a gente também vai ter uma porta. A gente tem um espaço aqui de 110 centímetros para fazer a nossa porta. Vamos colocar uns 10 centímetros de boneca desse lado. E a gente vai ter 1 metro para a porta. Vamos fazer essa porta com 90 centímetros. Já que ela é uma porta de entrada aqui. Tá, agora essa última porta aqui a gente vai fazer uns 85 centímetros pra cá, já que ela vai ter 1,20 m. Agora a gente precisa fazer as portas internas aqui. Aqui a gente vai ter uma porta de banheiro, aqui a gente vai ter uma porta pro quarto e outras duas para quartos aqui também. Vamos lá, vamos começar por essa porta aqui. Outra coisa importante, se vocês estiver utilizando o CAD aqui, vocês vão usar o ponto para digitar como se fosse o 7.5 aqui, 7,5. Você coloca 7.5 e daí para cima, entendeu? Porque se você digita o vírgula, por exemplo, eu vou digitar 7, ele vai perguntar qual que é o próximo ponto. Daí se eu digito 10 aqui, ele vai falar o próximo ponto nesse sentido, entende? Em coordenadas, não a vírgula como vírgula que a gente usa. Perfeito, agora a gente já tem todas as nossas paredes prontas. E a gente pode agora finalmente definir uma camada para nossas paredes. A gente vem aqui no Layer Properties. E para criar uma nova camada você vem nesse botãozinho aqui, ó, New Layer. Ou digitar Alt N também. Paredes. Vocês também podem mudar a cor, colocar a cor que vocês quiserem aí. Eu vou estar colocando aqui um verde escuro, por exemplo. Deixa eu ver. Além disso, vocês podem definir o tipo da linha, o line weight, que é o peso da linha ou a grossura dela, né? Daí para você deixar ela como atual, você clica aqui. Daí ela vira a layer atual. Daí a partir disso, se você vem uma linha aqui, ela vai estar nessa camada aqui. Para eu mudar as propriedades aqui, eu vou utilizar a função Match Properties para mudar a layer daqui, né? Ele vai perguntar, tipo, isso aqui funciona como que funciona? Ele aplica as propriedades de um objeto selecionado para outros objetos. Ele vai pedir primeiro o objeto que você quer pegar a camada dele. Eu vou selecionar essa linha aqui que eu tracei, que é uma linha verde. Daí agora vai ficar destacado isso aqui e vai perguntar qual que é o objeto que você quer aplicar as propriedades desse objeto.
eu vou simplesmente selecionar todas as minhas paredes. Pronto, agora todas as minhas paredes estão nessa camada que eu acabei de criar. Ok, agora a gente precisa começar a lançar as nossas esquadrias, nossas portas, nossas janelas e etc. Como nesse curso o objetivo é você aprender a fazer as coisas praticamente quase todo possível do zero, a gente está ensinando vocês a criarem todas as layers para o projeto de vocês. E também a gente não você pode importar os blocos diretos aqui para você não precisar desenhar porta por porta, janela por janela, mas a gente vai ensinar assim, ok? Agora novamente vou voltar aqui para a camada que eu estava utilizando e vamos lá. Vamos dar um offset aqui de uns 5 centímetros. Vamos dar um offset aqui de uns 3 centímetros. Ah, mas você deu offset na linha verde em vez de fazer uma linha branca aqui. A gente pode mudar novamente utilizando a Match Properties aqui, ok? Seleciona o objeto e seleciona a linha que eu quero. Já mudei a cor da minha linha. Tranquilo? Pronto, a gente desenhou aqui a primeira esquadria nossa. Como aqui em cima também tem 1,20 m, a gente pode até utilizar a mesma esquadria. Selecionando aqui. Vou copiar. Vou colar aqui. Rotate. Selecionar os objetos. O ponto que eu quero utilizar como base vai ser esse daqui. Pronto. Precisei desenhar apenas uma vez aqui a minha... Então, deixa eu só mover aqui porque ficou um pouquinho errado aqui. Pronto. Desenhei só uma vez e utilizei 2 vezes a minha esquadria, ok? Então vamos lá, como que a gente faz para desenhar uma porta? Primeiro a gente está enxergando que aqui vai ter uma porta, só que pense comigo como que você gostaria de abrir essa porta. Você gostaria de abrir ela para esse sentido, entende? Então, provavelmente você vai ter pensado comigo que você gostaria de abrir essa porta assim, né? Tipo, daqui para lá. Então, aqui que vai ficar a porta aberta na representação dela. Daí a gente vai fazer o arco aqui. Tá, essa porta tem 90 centímetros. Então eu vou para cima aqui, miro para cima, desculpa, e dito 90. Daí eu vou dar um offset aqui de 3 centímetros para cá. Comando line de novo, só para fechar. Daí digita arc, arco, para arco, né? Seleciona o pontinho mais à direita aqui, esse segundo ponto e esse ponto aqui. Pronto, você fez a sua porta aqui em 30 segundos aqui. Tranquilo? Outra coisa que a gente esqueceu de fazer, a gente precisa definir mais uma camada para as esquadrias nossas, né? Então, vamos criar mais uma camada aqui de portas. Outra forma de você mudar a camada, além do Match Properties aqui, você pode fazer o seguinte.
Primeira coisa que você vem, você seleciona aqui tudo que você quer mudar a camada. Essa também. Você seleciona, clica com o botão direito e vai em propriedades aqui. Daqui você vai ter todas as propriedades das suas linhas. Como aqui eu só tenho linhas, né? Mas se você tiver mais coisas, você pode selecionar diferentes aqui. E é bem parecido com o que você faz no Revit, isso. Mas você vem aqui em Layer, ele vai falar que ele está na camada 0, né? Daí você vem aqui, seleciona o que você quer. Como o meu é... Isso aqui são portas, né? Eu vou na portas aqui. Vamos desenhar essa outra porta agora. Ok, agora eu vou ensinar vocês a fazer a porta com o comando REC. Se eu só mirar para cima aqui, ele vai perguntar, eu posso digitar a distância que eu quero para cima, ou só para o lado também, né? Mas como vocês podem ver aqui, quando eu mexo meu mouse, os dados estão alterando nas duas caixinhas aqui, tanto na de cima, que é em relação ao eixo X, quanto na que está na direita ali, que é em relação ao eixo Y. E como eu disse, eu posso separar o que eu digitei uma caixinha da outra por vírgula. Então eu vou, como o primeiro que está digitando, que eu vou digitar que está no eixo X, vai ser a espessura da minha porta, que vai ser de 3 centímetros. Então eu posso digitar 3, vírgula, e a abertura da porta ali, que é aqui, que vai estar no eixo Y na verdade, vai ser de 75. Eu digito 75 e dou o Enter aqui. Aí pronto, a minha porta cá está. Comando ARC, né? Pronto, fiz minha porta. Agora aqui a gente vai ter outras portas. Vamos lá. Vou usar o retângulo de novo. Essa porta agora é de 80. Então a gente vai ter aqui 80,3. Agora falando dos blocos, como eu tinha dito para vocês, vocês podem selecionar a sua porta aqui. E aqui você tem a opção dos blocos. Aqui você vai para inserir os blocos que você já tem. Para você criar um novo, você vem nessa caixinha aqui. Aqui é para editar os blocos, né? Abre o editor de blocos. E daí tem as outras opções aqui que são um pouco mais específicas. Mas basicamente você vem aqui para criar um bloco. Eu posso digitar aqui porta 80 centímetros. Posso especificar o ponto básico da minha porta. Dou aqui. Vai perguntar qual que é o ponto base, né? Eu vou selecionar essa quininha aqui. Pedir os blocos novamente, os objetos e dou Enter. Agora se eu vim aqui em inserir, eu tenho a minha porta de 80 centímetros prontinha para eu só colar aqui. Pronto. Encaixou aqui perfeitamente, como vocês podem ver. Vou alterar a camada dessa porta aqui só. Isso. E agora a gente precisa fazer as outras janelas aqui. Para isso, vamos lá, desenhar essa linha, dar um offset de 7.5, vai ser a metade da minha parede, e um offset de 3.75. Isso. Como a minha... Vamos ver aqui... Eu tenho 1,40 m de janela. Então eu vou dar um offset aqui de 70 centímetros. Para pegar a metade.
E eu vou dar um offset aqui agora de 2 centímetros para cada lado a partir da metade aqui, para mostrar a sobreposição das folhas. Venho com o trim. Aqui eu posso apagar. Match Properties. E aqui eu também vou dar um offset de 2 centímetros para cima. Tranquilo, agora eu tenho a minha janelinha aqui desenhadinha. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as portas que são do tamanho padrão. Eu vou criar um bloco aqui. Pronto, inseri as minhas 3 janelinhas aqui. Agora a gente vai fazer a nossa calçada aqui. Vamos criar uma nova camada. Prontinho. Desenhei aqui a nossa calçada. Agora que eu percebi que a gente esqueceu de fazer a porta aqui do nosso banheiro. Então vamos lá fazer a porta do nosso banheirinho aqui. E vamos fazer com 75 centímetros a porta do banheiro. Essa porta aqui, se eu não me engano, é de 75 centímetros, né? Isso. Então a gente já pode até usar ela mesmo. Ok, agora sim estamos com todas as nossas esquadrias desenhadas. Falta só o portão, mas a gente não vai trabalhar tanto nisso porque aí realmente compensa mais se baixar algum bloco da internet do que fazer na mão. Mas é claro que dá pra fazer na mão, só dá um pouco mais de trabalho. Daí pra ela não ficar tão longa assim. Ok, agora que a gente já lançou as esquadrias, falta a gente fazer a nossa planta de cobertura. Faltaria também a gente lançar a questão dos das mobílias, né? Só que isso a gente também não vai abordar aqui. Vocês podem pesquisar na internet diversos blocos aí, pesquisa blocos CAD mobília, você vai achar diversos sites com inúmeros blocos para vocês baixarem e irem jogando, experimentando as mobílias aí. Então basicamente o que está faltando agora são só as cotas nossas, ok? Para a gente terminar essa planta. Então vamos lá começar a cotar. Primeira coisa, a gente vai criar uma nova camada aqui. Se eu for aqui em Dimension e começar a cotar... Opa, cotei nada. Vocês vão ver que a cota vai ficar bem pequenininha aqui nesse formato também. Por isso que vocês podem vir aqui e alterando o estilo. Vou dar o ok, vamos ver como é que tá ficando. Pronto, ficou um pouquinho mais bonitinho, talvez. Mas você pode mudar a cota do jeito que você achar melhor. Tranquilo?
Perfeito, agora vamos aqui fazer a nossa planta de cobertura. Só. Eu vou apagar as fotos aqui agora. Também vou apagar toda a área interna. As esquadrias também. Agora com o comando trim eu vou ir apagando essas junções aqui, né? Pensando já tudo isso você vai fazer pensando no contorno, obviamente, do telhado. Se seu telhado tiver, sua casa tiver uma entrada grande que você vai considerar para fazer com beiral, aí você vai, claro, que você não vai apagar, né? Isso. Pronto, agora eu tenho o contorno da minha casa para fazer o beiral. Novamente, vou fazer uma nova camada agora. Telhado. Vou selecionar esse azul para cor. E vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é traçar o beiral. Vamos fazer um beiral aqui de 80 centímetros, 70 centímetros pode ser. Essas linhas que ficaram para dentro aqui eu vou apagar porque obviamente elas estão para baixo do meu telhado. Agora eu vou fazer uma nova camada também, vai ser a projeção parede. Vou deixar também nessa cor, só que eu vou mudar o estilo da linha. Vai ser tracejado aqui mesmo. Pronto. Agora eu tenho a projeção interna das paredes da minha casa. Tranquilo? E agora vamos lembrar lá das aulas de expressão gráfica. Vou mudar aqui para a camada do telhado novamente. Lembrar de como que a gente faz um telhado aqui, né? Então, vamos fazer um telhado aqui com todas as inclinações iguais. E agora eu vou especificar aqui para esse segundo que vai ter os ângulos de 45, que são os ângulos que me interessam. Pronto, agora tá certinho aqui o nosso telhado. E agora a gente vai fazer as rachuras do telhado aqui nosso. Eu vou selecionar todas que estão nesse sentido primeiro, depois a gente vai arrumar a escala. Todas que a água corre sentido norte-sul, digamos. Então vamos mudar isso aqui a escala. 10 é muito, 8,
7. Opa. 7. 7 tá ok pra mim. Pronto, agora a gente vai fazer uma nova rachura com um ângulo de 90 graus. Vou pegar a mesma, claro. A escala agora já está igual. E a gente vai selecionar os objetos aqui de contorno. Agora eu vou por pontos, acho que vai ser mais tranquilo. Vou colocar um pouco de transparência. E pronto, acredito que tá ok agora a nossa rachura. É claro que era bom a gente cotar aqui, né? Pronto, agora estamos com as nossas cotas aqui. Então, ainda tem bastante coisa para fazer no nosso projeto aqui, como vocês podem ver. Toda a questão da mobília e mais alguns detalhezinhos. Nós terminamos aí com várias camadas e 2 plantas aí praticamente prontas já. E tem mais coisas que vocês vão ver ainda no curso, questão dos cortes, etc, que vai deixar ainda mais claro as coisas para vocês, ok? Mas eu gostaria de agradecer a atenção de vocês por essa aula. Peço para que, se tiverem dúvidas, se comuniquem com a gente. Mas, no mais, eu agradeço a atenção de vocês. Desejo a vocês um ótimo curso. E, se tiverem dúvidas, podem entrar em contato conosco. Nós iremos responder vocês. E até mais. Obrigado.